Meu nome é Luiz Roberto e aqui no vídeo de hoje, no canal Espiritismo em Pauta, vou falar sobre mediunidade e honestidade. Então, quando o espírita começa a estudar, nós vimos ainda há pouco um vídeo sobre como estudar o espiritismo. O sujeito começa a estudar o espiritismo, ele lê lá em O Livro dos Espíritos a existência da escala espírita, em sua essência ascensional para Deus, né? E quando ele conhece isso, começa a estudar naturalmente tudo a respeito da doutrina espírita, estudando as demais obras da codificação. Por isso nós vamos falar nesse vídeo de hoje sobre qual deva ser o comportamento do médium, que por vezes intermedia a comunicação dos espíritos, e como isso efetivamente se processa. Primeiro, nós precisamos recordar que o espírito encarnado, a alma, ela não age diretamente sobre o seu próprio corpo. Ela o faz através do seu corpo perispiritual, ou perispírito, ou ainda corpo espiritual. Da mesma forma que o espírito desencarnado, ao querer comunicar-se através de um médium, não o faz diretamente no corpo do médium, não ocupa o lugar do médium no corpo. Ele o faz através do seu próprio perispírito, que se une ao perispírito do médium, havendo naturalmente essa afinidade fluídica, e aí então ele vai agir sobre a vontade do médium, vai impor a sua vontade do médium ao médium, para que o médium possa dar a sua comunicação, né? Por isso é errada a ideia corrente de que o espírito comunicante toma o lugar da alma do médium, vamos repetir, em relação ao corpo, né? Como se vê, para se comunicar, o espírito mensageiro não toma esse lugar, ele não toma. Ele influencia, sim, conforme eu já disse, impondo a sua vontade, e no uso do seu livre-arbítrio, o médium pode ou não aceitar essa imposição de vontade, essa influência de vontade, da vontade do espírito comunicante. Pode transmitir ou não a mensagem. Fica no livre-arbítrio do médium. E é comum, então, de se observar, inclusive nos centros espíritas, que pessoas muitas vezes ignorantes dos assuntos complexos tratados pelos espíritos ocorram através de médiuns leigos sobre o tema, e às vezes até mesmo médiuns analfabetos, né? Nesses casos, o espírito comunicante vai se valer naturalmente dos conhecimentos do médium arquivados na sua memória espiritual, adquiridos através de muitas outras encarnações, para transmitir então ali a sua mensagem. Assim, conforme Allan Kardec menciona, o homem inculto, o camponês, ele pode dizer as mais belas coisas, exprimir os mais elevados pensamentos, os mais filosóficos, falando, entretanto, como um homem comum. E mesmo essa forma comum de falar ou de escrever do médium inculto, porém anímico, a ponto de entender a mensagem dos espíritos, é motivo de censura pelos puristas e detratores dessas comunicações, o que não se justifica. Eu me lembro que na casa espírita que eu frequentei na minha infância, Sementeira do Bem, havia uma médium, uma senhora, analfabeta inclusive, e ela dava excelentes comunicações. Eu era garoto e eu ficava prestando atenção, eu sempre me interessei por esse assunto, ficava prestando atenção, e eram acatadas as mensagens trazidas por esse espírito através dessa médium, né? Eu me lembro que tinha um jovem entre nós, já iniciando o curso de direito na época, e ele censurava a mulher, dizia que ela era grosseira, que ela tinha um vocabulário tosco, né? Ele dizia isso mesmo, que como que a gente podia prestar atenção naquelas mensagens. Ele não cuidava da essência, ele cuidava de ouvir só o vocabulário ainda rude que a mulher tinha, bem caipira mesmo, né? E ele censurava isso. E com o tempo, naturalmente, eu sei disso, eu tenho amizade com essa pessoa, tive amizade com essa pessoa, hoje já é avô, bisavô, já nessas alturas. Ele aprendeu e reconheceu, que era também um estudioso, né? Reconheceu que não era a forma, mas o que se falava. Então vale lembrar que para os espíritos o pensamento é tudo e a forma é nada. Isso responde naturalmente à objeção desses críticos relativamente às incorreções de estilo e de ortografia que podem ser notadas e que tanto podem vir do médium como do espírito, né? É futilidade, então, agarrar-se a semelhantes coisas. Portanto, há que haver honestidade, tanto da parte do médium, que reconhece suas limitações,
mas que oferece suas possibilidades mediúnicas e atende o chamado dos espíritos para as mensagens edificantes. Quanto deve ser, naturalmente, ou deve haver, conhecimento e honestidade de propósito daquele que observa o fenômeno em si e dele lança então algum juízo, que esse juízo seja ponderado, calcado no bom senso, na análise e no bom senso, na observação. Pela observação, melhor dizendo. Curta aí o nosso vídeo, comente, compartilhe nossos vídeos com os seus companheiros espíritas e vamos adiante. Vamos adiante.